Vamos lá, o próximo tema seria a rega, né? Tem muita gente que me pergunta como que eu coloquei a automatização de rega aqui. Eu vou falar para vocês que eu sou um amador iniciante no sistema de automatização de rega, mas eu acho que eu já aprendi algumas coisas e vou falar para vocês os principais desafios que eu tive e como que a coisa está evoluindo aqui no estúdio. Faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente está com a rega automatizada e a gente usa aqui um sistema de cisterna, né? Inicialmente a cisterna ela capta a água de chuva de toda a casa aqui do estúdio e fazia o armazenamento de 5.000 litros de água. A gente com uma bomba estava fazendo o bombeamento da água para as plantas, mas eu já abortei essa situação. A gente está utilizando hoje a água tratada pela Sabesp para poder fazer irrigação, porque o consumo ficou muito mais baixo, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente está fazendo, qual o sistema que a gente está fazendo e se de fato ele está funcionando ou não e os resultados que a gente está tendo. Então me segue aqui, eu vou mostrar um pouco. Aqui a gente tem uma pequena parte aqui das plantas do estúdio, que são pinheiros que foram transplantados e eles estão embaixo aqui de um sprinter. Então a gente tem um sprinter aqui, que é essa ponta vermelha. Eu vou soltar ela aqui para a gente poder ver. Ó. Isso aqui é uma ponta, é um aspersor, né? Eu não sei se chama sprinter ou aspersor, é o que eu falei para vocês, eu sou amador. Então eu sei hoje que o vermelho, o verde, azul, cada um tem uma quantidade de vazão, né? Esse aqui ele faz um giro de 360 graus de aspersão de água, né? Ou pulverização de água. E aqui a gente tem a saída, a vinda da água da bomba. Ele é rosqueado nesse sistema terminal. E como eu coloquei as plantas que estão recém-transplantadas aqui, ele acaba fazendo uma nuvem e uma pulverização. Mas muitas vezes só isso aqui não era suficiente. Eu precisei colocar aqui também um aspersor ou um sprinter desse, só que esse aqui ele é direcional, ele tem um ângulo de 180 graus. Ele joga a água só para esse lado de cá e do outro lado... Cadê o outro lado? Desse lado aqui, ó, vocês podem ver, eu coloquei mais um e esse aqui também faz um giro 360, né? Então essa parte aqui, ela molha todas as plantas de cá. Além disso, né? Em algumas árvores a gente colocou esse sistema aqui. Vamos mostrar aqui embaixo, ó. Eu tenho esse pinheiro aqui, ó, é um pinheiro que veio lá do Makoto e plantas um pouco maiores, muitas vezes só o sistema de aspersão ou de spray, ele não vai molhar todo o vaso, né? Ele não vai conseguir fazer uma boa umidade. Então aqui a gente colocou alguns bicos gotejadores. Tem vários tipos de bico do gotejador. O que eu mais gostei foi esse aqui, que ele não entope muito fácil. E para melhorar ainda o modo como a água ela desce pelo substrato, eu coloquei os bags de adubo. Então aqui tem um bag de adubo, eu vou soltar o bico. Então aqui tem um bag de adubo. Ó, e no caso aqui, olha que legal. A gente já tem todo um sistema de micorriza se formando embaixo do bag de adubo, que isso é um sinal de que eu tenho uma qualidade de solo muito boa para o pinheiro. Então, muito interessante. Aqui tem um pouco de raiz de pinheiro também crescendo, ó. Tem umas leveduras se desenvolvendo, ó, essa parte branca aqui são algumas leveduras. E o legal do bag de adubo, que além de eu fazer uma boa umidade, eu distribuo bem a umidade do solo, eu também estou conseguindo adubar as plantas junto com a irrigação, sem nenhum problema, assim, eu não tive nenhuma complicação até agora. No início eu tinha pelos ensinamentos que eu tive uma preocupação muito grande com a aeração do solo, de como que eu ia oxigenar as raízes. Então a minha maior preocupação inicial era essa. Mas sinceramente falando para vocês, o que eu estou vendo de resultado é que, lógico que assim, eu acho que talvez o ideal seja mesmo a irrigação manual, é o melhor, né? Lógico, sem dúvida nenhuma, mas eu estou conseguindo resolver os principais problemas aqui com o sistema automatizado. Lógico que assim, o maior desafio foi criar um sistema em que a gente conseguisse determinar a quantidade de água e a necessidade de água de cada espécie. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns pitecos, e o piteco, se eu deixo ele muito úmido, com muita umidade, ele cresce o entrenó muito, ele acaba desenvolvendo folhas muito grandes. Então eu deixei bicos menores, que nem aqui eu tenho um bico irrigador, que ele é de meio litro hora, né? Então eu acabo distribuindo alguns bicos numa maior quantidade pelo vaso, mas com uma vazão um pouco menor. E o ideal é que cada ponta do bico tenha aqui, ó, esse aqui ainda, ele tem o adubo e a planta já está enraizando no adubo, ó. A raiz já está subindo aqui para o adubo. Então isso é muito bom, é um sinal de que a planta está com um ótimo desenvolvimento. Eu vou mostrar para vocês agora o sistema lá do da automatização mesmo, como que ficou.
E depois, né, daqui a pouco eu vou explicar para vocês os principais problemas que eu tive no início, tá bom? Me segue. Vamos lá. As principais espécies que amaram, vamos dizer assim, o sistema automatizado, que elas, na verdade, eu descobri que elas sofriam antes, né? Porque eu trabalho praticamente todos os dias, quarta-feira só é o dia que eu fico aqui no estúdio, e todos os dias que eu tinha um funcionário para rega aqui, que fazia a rega 2 a 3 vezes ao dia, com um bico irrigador japonês, com uma abertura boa, um jato bom de água, enfim, foram anos aqui, o seu João, que, nossa, se aposentou agora, mas enfim, anos o seu João sempre molhou as plantas. E eu vi uma resposta muito boa das jabuticabeiras, assim, foi fantástica a resposta ao sistema de irrigação, que hoje é dividido em 4 vezes ao dia. Essa jabuticabeira aqui veio de um grande amigo, Lúcio, de Dracena. Essa jabuticabeira eu não mexi nela, eu simplesmente coloquei ela aqui na bancada. Ela está numa parte um pouquinho mais fresca aqui do jardim, porque ela está um pouco sobre a sombra dessa outra jabuticabeira. E com vários bicos aqui de 1 litro de água a hora, né? Que são esses bicos azuis. Esses dias eu coloquei um pouquinho de Osmocote em cima. E aqui eu deixo ainda um aspersor direcional ou um pulverizador direcional, que é esse azul, que é um volume um pouco menor de água, mas esse é direcional 90 graus, ou seja, ele joga um jato de água em cima do tronco aqui da planta. Então, como jabuticabeira, a preocupação não é a casca, não tem um problema de umidade no tronco, esse bico aqui ele funciona muito bem, ele molha muito bem e o sistema de adubação de superfície também vai funcionar bem para ele. E a planta respondeu muito, muito bem. Ela chegou, o Lúcio vai ver esse vídeo, enfim, ela chegou um pouco mais fraquinha, ela estava com pouca folha, ela brotou muito bem. As cicatrizes que ele tinha tratado estão fechando muito bem, ela soltou toda a casca dela e ela está cheia de bolinhas, de pontas no tronco, que significa que ela vai frutificar na próxima estação. Então depois ainda tem que falar com o Lúcio para ver como que foi o histórico, porque essa planta chegou há menos de um ano aqui, como que foi o histórico dela. E todas as minhas jabuticabeiras tiveram um desenvolvimento assim explosivo esse ano, foi muito, muito bom mesmo para as jabuticabeiras em específico. Os pinheiros vermelhos sofreram um pouco, por causa talvez do meu erro inicial de quantidade de água no pinheiro vermelho, mas de modo geral as plantas foram se adaptando. Os pontos que eu tive que me atentar o tamanho do vaso em relação ao número de bicos ao redor e se eu preciso de um aspersor ou esse bico de pulverização diretamente para a planta, dependendo da necessidade de água da planta. Hoje eu divido através desse painel aqui, ó, me segue aqui. Através desse painel aqui, então esse aqui é a casa, vamos dizer, a casa da irrigação. Aqui eu tenho um painel dessa marca Hunter, e eu consigo planejar aqui a minha irrigação 4 vezes ao dia, ou até 4 vezes ao dia, dentro do que eu estudei, mas já me falaram que dá para fazer 16 programações. E eu consigo colocar a quantidade de tempo para cada período, para cada momento, né? Então, esse aqui é o meu painel de irrigação que eu tenho utilizado. Tem gente que diz que dá para usar também com o sistema Wi-Fi, enfim, tem várias coisas nele. Eu uso do sistema mais simples, são divididos em 4 vezes ao dia as regas, e eu coloco 4 minutos cada rega, ou seja, eu tenho 16 minutos de água por dia por planta. Também isso aqui me ajudou muito quando a gente estava em clima, uma época do ano mais chuvosa, como agora, muitas vezes fechava o tempo, ficava nublado, dava aquela leve pancada de chuva, mas de fato não molhava as plantas. E o seu João muitas vezes via que estava um pouco úmido e também não molhava as plantas, mas plantas fechadas, por exemplo, uma copa como essa aqui muito fechada, se a chuva não cai muito forte, né, se ela não vem numa densidade, numa quantidade de água muito grande, o vaso não molha. E com o sistema de rega embaixo eu mantive, mesmo em dias mais chuvosos eu mantive, às vezes eu diminuo uma rega por dia ou diminuo 1 minuto de rega para cada período por dia, mas eu consegui uma qualidade de brotação agora no verão, é o primeiro verão que eu estou vendo. A qualidade de brotação nesse verão que eu estou tendo está impressionante, assim, é o melhor verão que eu já tive em relação à saúde das plantas aqui do estúdio. E aqui a minha cisterna. Essa cisterna aqui ela captava água inicialmente vou encostar a tampa aqui, ó, dá para vê-la lá embaixo. Inicialmente ela captava a água da chuva, mas a água da chuva, como ela não é clorada, o que acontecia é que formava muita alga no meu sistema de mangueiras. Existe até algumas mangueiras que elas evitam a formação de alga. Veio um agrônomo aqui, o Lorígio, Ricardo Lorígio, que é bonsaísta também, ele me orientou, falou, olha, tem uma mangueira que não junta, eu não consegui achar, porque é o que eu falei para vocês, eu sou
ainda uma criança, né, na irrigação automatizada, mas eu estou aprendendo, aos poucos eu estou melhorando cada vez mais. E eu acabei substituindo para a água da Sabesp, mesmo porque o meu consumo de água diminuiu muito fazendo esse sistema automatizado. Vou falar para vocês que não é a mesma coisa. Eu gostaria muito de ter o tempo necessário para poder molhar as plantas individualmente com o meu chuveirinho, que eu acho que uma das grandes terapias do bonsai é essa, é você poder andar pelo jardim, regar as árvores. Mas de fato assim, eu estava demorando 2 horas, e fora que quando eu precisava fazer alguma viagem, eu não tinha um sistema de rega muito eficiente. E acabava que já cheguei a perder brotação jovem de algumas plantas por erro, ou algum dia em que estava muito sol, muito seco, e acabou secando a planta não enraizou bem. Então pessoal, essa é a experiência que eu tive com a rega. Não sou um expert, mas o que eu digo para vocês assim, tomem cuidado em relação à quantidade. Ó, ligou, hein? Ligou sozinho, ó, que legal. Vamos até ali assistir, ó, a pulverização. Vem aqui, me segue aqui, filho. Vamos lá, me segue aqui. Então, ó, o sistema começou a funcionar sozinho agora. A gente veio aqui para a sombra, mas é interessante para mostrar para vocês, por exemplo, esse pinheiro que estava em recuperação, ele tem o sistema de aspersão aqui, ó, vou chegar um pouquinho mais perto, que ele está pulverizando a água aqui. Essas plantas estão em recuperação ainda, ela está começando a brotar, então logo eu vou diminuir a quantidade de água. E esse aqui eu vou só girar para fora para vocês verem a quantidade de água que sai também. Esse é o bico de 1 litro hora. Lógico que assim, esses bicos muitas vezes eles entopem, tem que sempre ficar de olho, né? Então aqui, por exemplo, esse pinheiro é uma planta que ainda vai ser trabalhada. Ela já recuperou, já enraizou muito bem, ela já até rompeu o vaso aqui, ó. Dá pra ver, quebrou o vaso de tanta raiz que tem dentro do vaso, e ela tá só em bicos gotejadores. E no bico gotejador chegou a hora de trocar o adubo, porque começou a crescer musgo dentro do adubo, ó. Eu vou levantar aqui só para vocês verem, ó, raiz, né, desenvolvendo, e a água gotejando em todo ao redor do vaso. A planta está muito bem, desenvolvendo muito bem, mas ele já começou a soltar raiz e já consumiu praticamente todo o adubo. É uma planta que está precisando de manutenção. Vamos mostrar aqui a bomba? Vem cá. Ó, esse aqui é um biquinho que está entupindo, tá vendo? Ó, então eu preciso depois vir aqui limpar ele, vou direcionar ele para baixo. É uma planta também que está em recuperação. E agora o setor fechou e o outro setor lá em cima, ó, abriu e está pulverizando a parte de cima aqui do estúdio. E depois o quarto setor é a outra área ali, onde vai abrir. Então são 4 minutos cada setor, 4 vezes ao dia. Enfim, estou aprendendo muito sobre rega ainda. A automatização é um problema e a gente tem que casar a automatização, a rega da chuva, o sistema de adubação e, claro, a resposta da planta. Se você não tiver uma resposta da planta positiva, você está errando alguma coisa. Eu errei no começo, continuo errando algumas coisas ainda, mas os acertos estão compensando muito e o tempo que está sobrando está compensando demais. Acho que é isso, pessoal. Próximo tema, adubo. Eu vou falar bastante sobre adubo naqueles bags que vocês viram ali. Até o próximo.